dele ter 70% e algumas, é óbvio, eles acham que o Nordeste, eles sempre falaram isso, na minha eleição falaram isso, quem vota neles é o pessoal que não entende nada de nada. Ou seja, eles dividem o Brasil, eles não respeitam a população brasileira e eles criam oposições onde não tem. Então, como o Lula tem em alguns lugares do Nordeste entre 70%, 72%, 68%, acima de 50%, nós não podemos abrir mão do símbolo que é o Lula. Nós não podemos abrir mão. E mais, tem lugares que ninguém se elege se o Lula não tiver. Agora tem uma notícia que é engraçada. Ninguém tá fugindo de lançar ninguém. O segundo, assim, ó, o primeiro é o Lula. Quem é o segundo? O segundo é quem o Lula indicar. Eu só aviso que não sou eu. Eu estou fora dessa. Não posso mesmo. A lei pede. Então, eu não estou defendendo isso. Estou falando o seguinte, tem um segundo lugar, que é quem o Lula indicar. Ele estará na eleição, em qualquer hipótese, ele estará na eleição. E nós vamos lutar até o último minuto para que ele seja candidato à presidência da República. Nós vamos ter a oportunidade agora de estar na parte interativa, dialógica. Do nosso evento e vocês já podem pensar as perguntas que vocês querem fazer para essas duas brilhantes expositoras, depois das exposições tão lúcidas. Seguramente muitos têm perguntas. Eu vou começar fazendo as primeiras perguntas para dar tempo de vocês fazerem e elaborarem suas perguntas. Eu começaria fazendo uma pergunta à presidenta Dilma Rousseff, exatamente naquele ponto em que você nos deu a deixa, digamos, para a pergunta. Existe uma ironia muito triste. Tanto Lula quanto o seu governo foram os governos que mais investiram no fortalecimento da Polícia Federal, mais investiram no fortalecimento da Procuradoria-Geral da República, dos Ministérios Públicos. E, ironicamente, essa mesma estrutura que foi fortalecendo os governos liderados pelo PT é a estrutura que está sendo instrumentalizada para conduzir o golpe nos 3 níveis destacados em sua lúcida exposição. O que aconteceu de errado aí? Nesse script, nesse roteiro que os seus governos tinham de criar uma estrutura para combater a corrupção, não imaginou-se que essa estrutura podia ser instrumentalizada contra o próprio PT e contra os seus próprios governos. O que deu errado nesse plano que foi elaborado? Olha, eu acredito que tem, da nossa parte, jamais passou pela nossa cabeça que você teria uma situação similar a essa. Acrescente-se a isso que dos ministros do Supremo Tribunal Federal, a grande maioria nós indicamos. Então, não é essa a questão. Eu acho que a gente tem de levantar uma questão maior, que é assim. Eu acho que não se dá um golpe e não se cria as condições para um golpe, porque criar as condições para um golpe e dar um golpe implica em
colocar em operação um processo de divisão profunda da sociedade. Não se cria, esse processo ele não se dá de forma em que de repente no céu azul cai um raio. Não, ele é uma construção. Eles levaram, basicamente, eu acredito que 1 ano e pouco construindo um golpe. O impeachment eles começam a propor 3 meses depois do meu 2º mandato. Eles inviabilizam as condições do 2º mandato quando eles constroem aquela maioria parlamentar controlada pelo então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que é a quem se atribui a compra do impeachment, e que dizem que comprava candidatos e parlamentares, e muitos explicam a impunidade do atual presidente, porque ele mantém ainda o controle desse processo. Então, tudo isso se entrelaça, eu vou dizer com o quê? Com algo que é, no caso do Brasil, um confronto muito grande, que leva a um desequilíbrio entre os poderes. Você não pode achar que um país que tem o executivo tem a importância que tem no Brasil, que os outros poderes não serão também dilacerados pelo golpe. E aí tem todas aquelas discussões relativas se é estado de exceção, o que foi, o que aconteceu, como é que se mitiga a democracia, como é que se desequilibra o sistema institucional brasileiro. O fato é que há um dilaceramento das instituições. A gente assiste coisas no Brasil que eram inadmissíveis. Você assiste um Supremo Tribunal rachando, inteirinho rachado, né? Um pedaço vota de um jeito, o outro empata com o outro, 5-5, e vem um voto que a gente não entendeu direito até hoje, vem um voto, e por esse voto você tem uma situação absolutamente impensável, que é o fato de que, na verdade, o Supremo abre mão de decidir o que já tinha decidido e transfere a decisão para o Senado. Então, é uma confusão parlamentar, é uma confusão também judicial. E aí, eu acredito o seguinte: há o efeito de autonomia relativa das corporações, que passam a pensar que o combate à corrupção pode estar descolado do desenvolvimento do país, pode estar descolado da questão do combate à desigualdade. Eu vou dar um exemplo. Eu não acredito que país do mundo nenhum, em nome do combate à corrupção, destrua suas empresas. Todas as empresas, não todas, algumas empresas foram objeto de investigação por corrupção no solo pátrio ou no exterior. Não tenho conhecimento de que foram destruídas. O que aconteceu com a engenharia brasileira? A engenharia brasileira não era trivial. E, ao invés de prender os corruptos e obrigar a empresa a fazer um acordo de leniência, até hoje não tem acordo de leniência assinado no Brasil. E você tem as 5 empresas de construção do Brasil que eram responsáveis, por exemplo, pelo fornecimento na área de petróleo e gás, vocês têm elas fora da parada. E aí, abrem uma licitação na área de gás. A Petrobras abre uma licitação agora, recente. Todas as empresas que entraram são empresas internacionais. As 5 empresas grandes nossas estão fora porque uma parte, o seu executivo está preso, outra parte não teve acordo de leniência, enfim.
Aí você entra na internet e olha o perfil das empresas internacionais. Elas foram investigadas ou administrativa ou judicialmente por corrupção. E estão todas lá, pimponas, disputando a licitação. Eu não sou a favor de deixar quem cometeu o ato de corrupção pune. Vai lá, prende e toma as medidas necessárias. Agora, eu sou completamente contrário a criar a culpa da instituição. Você não pode destruir uma empresa que tem um componente social inequívoco, que é os trabalhadores dela, como é que ela foi formada, a tecnologia que ela incorporou, e destruir. Isso é um absurdo. Bom, a gente tentou de todas as formas construir os acordos de leniência. O clima, eu acho que as pessoas também têm medo. Eu acho que o medo é um dos fatores mais terríveis. Medo de quê? Medo de ser exposto. Medo do funcionário público de acharem que ele é corrupto. Medo da imprensa falar mal de você. O medo tem uma capacidade imensa de operar a covardia nas pessoas, de deixar as pessoas cometerem injustiça. Eu acho que muitas injustiças foram cometidas com as instituições. Não acho que prender os executivos é razão para destruir a empresa. Não é, não pode ser isso no Brasil. Vamos lembrar quem são essas empresas? As empresas que faziam obras em toda a América Latina, faziam obra nos Estados Unidos e faziam obra na África. São essas. Estou me referindo a essas. E acho que isso é um equívoco nosso. Equívoco. Nós erramos aqui. Muito obrigado. Eu vou passar para o alemão para fazer uma pergunta para a professora Dorian Ludwig. Ich kann es auf Deutsch dann formulieren. Sowohl in Ihrem Vortrag als auch im Vortrag von der Präsidentin Rousseff wurde auf einen Aspekt von Korruption sehr deutlich aufmerksam gemacht, nämlich, Sie haben es dann die gierige Eliten genannt. Frau Rousseff hat es dann darauf aufmerksam gemacht, dass wenn es jemand ist, der korrumpiert wird, gibt es auch der zahlt, nämlich die Wirtschaft. Das heißt, Korruption ist nicht in der Politik angesiedelt, Korruption ist in der Schnittstelle zwischen Politik und Wirtschaft. Und da scheint Brasilien ganz anders als Deutschland zu sein, denn die brasilianische Wirtschaft, und wir reden hier von großen Konzernen, wir reden dann von Odebrecht, wir reden dann von JBS, das sind wirklich Krisenunternehmen, die belagern die Politik regelrecht, die versuchen, alle Vorteile, die sie bekommen können vom Staat, auch zu bekommen. Wieso passiert das nicht in diesem Ausmaß in Deutschland? Sind die Institutionen besser oder ist der Kapitalismus in Deutschland anders? Tickt der Kapitalismus anders als in Brasilien? Also ich bin da gar nicht so sicher, dass man sagen kann, die einen sind moralischer oder besser oder weniger profitorientiert. Ich habe einfach den Eindruck, dass die Regulierungen klar sind und die Umsetzung sehr viel konsequenter. Wenn Sie sich die Schwierigkeiten innerhalb der Europäischen Union anschauen, oder auch in Deutschland mit Lobbyregistern, oder mit Lobbyismus, auch im Zusammenhang mit der Erstellung von Regulierungen. Ich darf mich daran erinnern an die Diskussionen um die EU-Freihandelsabkommen, dann wissen Sie, wovon ich spreche. Also ich denke, es kommt sehr darauf an, dass hier das eintritt, was wir ja beide betont haben. Es muss ein Wille da sein, Regulierungen auch umzusetzen, nicht nur sie auf dem Papier zu haben. Es ist wichtig, dass man Institutionen hat, die eben nicht zu dieser korrupten Machtelite gehören wollen. Und ich denke, dass wir
mit unserer Institution eines unabhängigen Hüters der Verfassung, den wir ja haben, außerhalb der täglichen politischen Macht, die sitzen ja ganz bewusst in Karlsruhe, dass wir da einen Weg haben, der die Anfälligkeit des Missbrauchs der Justiz für politische Zwecke verringert. Abgesehen davon, dass wir natürlich in unserer Geschichte auch schon ein Vorbild hatten, das wir nicht mehr wollen, um das mal ganz deutlich zu sagen. Davon hat ja Jima auch gesprochen, dass es, wenn auch in ganz anderer Weise, sowas in Brasilien gegeben hat. Wenn ich das nochmal anfügen darf, was einen natürlich auch so entsetzt, und ich habe mir das Urteil gegen Lula des berüchtigten Herrn Moro angeguckt, das dann sofort vom obersten Gerichtshof begrüßt wurde, undenkbar für ein Gericht einer Instanz, zu dem dieses Urteil zur Überprüfung kommen soll. Da stellen Sie fest, dass da unverhüllt nur noch Formen des Rechts benutzt werden, um Politik zu machen. Und das geht natürlich gar nicht. Jima hat die Grundregelung bemüht. Das ist sowieso ein gewisses Problem. Lassen Sie mich das einfach sagen. Juristen mögen das eigentlich gar nicht. Einfach deshalb, weil da immer ein Deal mit Staatsanwaltschaften und Leuten vorgesehen ist, die irgendwo Dreck am Stecken haben. Aber umso wichtiger sind die klaren Regelungen. Das heißt, es muss vor einem Gerichtsprozess eine Aussage von Kronzeugen da sein. Es muss sich darum handeln, dass die Aufdeckung eines Verbrechens hier vorgenommen wird, das sehr viel größer ist als das, was also gegen den Kronzeugen, oder dessen der beschuldigt wird und so weiter und so weiter. Und wenn man anguckt, wie das verdreht wird in Brasilien, im Prozess selber, zu einem sehr späten Zeitpunkt, die Kronzeugen sitzen im Gefängnis, denen wird etwas versprochen, dann weiß man, dass der Vorwurf der Manipulation nicht fernliegt. Und das ist, glaube ich, ziemlich schlimm. Ich glaube, das kann man sehr deutlich sagen. Und wenn man dann noch, das dürfte die deutschen Juristen ganz besonders ärgern, wenn man dann sieht, dass deutsche Rechtskonstruktionen, wie zum Beispiel der Zusammenhang zwischen Täter und Tatherrschaft, darauf angewandt wird, dass ein Präsident, der gewählt wurde, jetzt dafür verantwortlich ist, wenn zum Beispiel in einem Unternehmen jemand die Hand aufgehalten hat oder ein anderer in diese Hand etwas hineingelegt hat, dann wird es in einem Ausmaß grotesk. Der Unterschied zwischen dem, was Recht und Gesetz ist, und der Form, die benutzt wird, um Politik zu machen, dass man eigentlich nur vernünftig kann.